Então vamos lá para o nosso segundo tempo. Eu trouxe aqui para nós uma pergunta do Livro dos Espíritos, tá? Olha só o que diz a pergunta que o Kardec faz aos espíritos e eles vão responder para ele sobre como eu reencarno no mundo. Então ele pergunta: de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? E os espíritos respondem: do fluido universal de cada mundo, de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito muda esse envoltório. Como a gente muda de roupa. Tá, e o que isso tem a ver com Joana? Vocês viram aqui que tem um astronauta aqui? Ele está com uma roupa diferente, né? Porque ele foi aonde? No outro mundo. Ele não pode entrar com a roupa dele, a roupa é o corpo. Por que ele não pode entrar com a roupa dele nesse outro mundo? Porque os elementos que compõem este mundo não dão a ele o que ele precisa. Então ele tem que se adaptar. E este humano que vive na Terra, ele tem alguns elementos da Terra. Os 4 elementos da Terra. Esses metais que compõem estão aqui, nessa estrutura física. E essa estrutura física precisa de oxigênio. Um dos elementos. Porque o oxigênio, ele tem que estar na circulação pelos pulmões, pelo coração, para que ele alimente áreas dos sistemas do corpo, para que este corpo tenha vida, porque para ele ter vida ele tem que ter oxigênio, para poder ser o melhor instrumento para o espírito atuar, né? Então, como ele não encontra isso lá no outro planeta, mas ele quer ir lá, ele então cria uma roupa, né? A roupa do astronauta, com todos os equipamentos. É como se ele levasse a Terra para este mundo. Vamos dizer que ele estivesse indo agora na Lua. Porque nós não fomos em outro ainda, né? Só fomos em sonda, mas não em corpo. Então ele se adapta a este mundo e leva essa, vamos dizer, a sua casa ali. Aqui. O espírito, para reencarnar no plano físico, necessita de um corpo adaptável à sua experiência neste mundo. Da mesma forma, sua psique, aí nós vamos entrar, necessita também se ajustar. Neste momento, é que ela se fecha criando um ego. Vamos lá. Então, Fabiano, vamos pegar eu como exemplo. Eu vou nascer na Terra. Então, eu já trago todo um projeto na psique, tá? Esse projeto está aqui. Onde é que está esse projeto na minha consciência? Então, eu trago esse projeto. Ao entrar neste mundo, eu, por uma atração de leis, de causas e efeitos, diz André Luiz, eu atraio, é como se fosse um imã, e aí eu busco esses elementos que vêm da Terra, e eles vão se atrair e vão criar um perispírito, uma roupa de um astronauta, para que porque o espírito não pode atuar no mundo, ele precisa de mediação. Por exemplo, eu vou agarrar esse controle. Eu, espírito, não consigo agarrar esse controle. Então, eu preciso de mediação. A minha mão é uma mediação. Por que o espírito não pode agarrar direto? Porque ele é de essência divina. Nós não somos matéria. Existe no universo 3 elementos essenciais. Deus, que nunca foi feito, o espírito, que é a criação de Deus, e a matéria. Então, os 3 elementos universais. Os espíritos chamam de a trindade universal. Deus, espírito e matéria. Isso é base da escola de ESD. Deus, espírito e matéria. Deus cria o espírito que atua sobre a matéria.
e lhe dá forma. E faz com que ela evolua também, porque o espírito intelectualiza a matéria. Intelectualiza no sentido de que ele dá forma. Como é dar forma? Eu tirei do petróleo e criei o ventilador. Então, vocês percebam que o espírito atuou sobre a matéria. Então, se ele precisa fazer essa mecânica para reencarnar no mundo, para atuar aqui nesse mundo, ele também precisa ajustar a sua mente, a psique. Este self, que é um todo, é o espírito, o self é o espírito. Mas na sua plenitude, de uma ampla visão, quando nós estamos no mundo espiritual, eu tenho uma visão gigantesca das coisas. Por isso, no mundo espiritual, nós nos arrependemos. Por que aqui eu não me arrependo das coisas assim com tanta facilidade? Porque no mundo espiritual é o mundo real. Não é o mundo da ilusão. Só que ao entrar no mundo físico, ao mesmo tempo que eu me fecho num corpo, a psique também se fecha num ego. Então, é como se o self gigantesco criasse ali uma parte dele em que ele se aglomera, essa consciência toda, ela precisa se fechar, e aqui está esse ego. Eu estou atuando neste mundo sem lembrar. Vocês percebam? Então, eu não posso me lembrar do que eu fiz com a Renata na vida passada, do que eu fiz contigo, porque senão vai ser inviável a nossa existência. Vocês entenderam? Eu não tenho como ficar me lembrando das coisas, porque é tão divino a reencarnação, ela é um amor tão profundo, porque o objetivo da reencarnação é a expiação e a justiça, está no Livro dos Espíritos. Ela é tão profunda que quando eu estou envolvido por uma culpa, eu não ando. Se eu fico lembrando de coisas passadas, eu não ando. Porque a culpa é paralisante. Ela paralisa. E como o objetivo é educativo, reencarnar a educação, eu tenho que esquecer momentaneamente. Na recordação, esquecer, porque eu posso até me lembrar na emoção. Tipo, eu não fui muito assim contigo, é apenas uma emoção, mas eu não tenho que me lembrar do fato. Para se tornar viável a minha relação contigo. Então, eu estou agora no ego. Vocês percebam que interessante? Então, eu estou fechado. E esse ego é o controlador deste mundo interno, dessas experiências, que está onde? Nessa inconsciente, como Freud vai dizer. Então, nós temos uma camada mais profunda interna, que são essas vivências de reencarnações, de emoções, boas, ruins, está tudo lá jogado. Mas o fato de estar lá na inconsciente, por isso, inconsciente é aquilo que não é consciente. Vocês perceberam? Então, o que é inconsciente? Aquilo que eu não estou. Mas não é um inconsciente apenas, é um inconsciente de muita evolução, porque está em evolução desde quando eu sou ainda lá dos outros reinos, estão atuando. Então, é isso, gente. Nós reencarnamos, nos fechamos num corpo e a mente se fecha também. Mas ela precisa ter uma lucidez, né? Então, é um ego controlador, ele que controla esses impulsos que vêm. E é claro que ele vai controlando para que a minha vida seja melhor o mais possível. Né? E uma delas é esquecer, não lembrar. Eu vou avançando aqui para nós. E quando nós exatamente vamos descer esse mundo, nós vamos ter as polaridades. Uma vai despertar mais por uma necessidade. Então, ele nasceu um homem ou uma mulher e ele vai ter aquela polaridade. Apesar de que os homens e as mulheres têm a polaridade masculina e feminina. Todos temos. Só que ele precisa, uma fica mais acentuada, porque a necessidade do espírito vivenciar aquela experiência. Tá? Então, ele precisa vivenciar aquela experiência, então ele vai ter o ânimo ou ânima.
é essa polaridade entre masculino. Então, ele vai ter mais aquela questão da energia, da coisa, do controle, que está muito linkado a esse masculino, deste pai, esse arquétipo, né, essa ideia de pai, mas também vai estar, em alguns outros momentos, essa grande mãe, assim. E Jesus é a completude disso. Então, Jesus é a equalização disso. Então, Jesus era tão amor como mãe e tão enérgico como um pai. Então, ao mesmo tempo em que Jesus conversava com as mulheres igual às mulheres, entendia a linguagem delas na sua sutileza, ele também olhava para o doutor da lei e dizia: hipócrita, quero igual, eu sou igual a tu, mas eu não sou tu. Quando Jesus falava para nós, nós ainda, quando vamos xingar alguém, sai daquilo que nós somos. E Jesus não. E Jesus, quando falava, era no sentido de educar. Porque ele queria mostrar. Um exemplo, quando a meretriz é jogada no chão para ser julgada por adultério na época, né? Porque na época de Jesus era assim, gente. Ela não era prostituta, Maria Madalena, né? Ela tinha sido pega em adultério, porque ela era uma mulher casada. Então, e o homem trai, mas a culpa era da mulher. Era interessante. Aí o que acontece? Ela foi ser julgada por morte, porque, segundo a lei, a mulher, na época que era pego em adultério, deveria morrer apedrejada. O que ocorre? Como Jesus sabia, nesse caso, no outro caso, que era Maria de Magdala, que era agora a meretriz, como Jesus sabia que aqueles homens, porque ela estava ali, a meretriz, agora eu estou falando, estava caída ali no chão. Como Jesus sabia que a maioria daqueles homens eram os próprios clientes dela, né? Então, Jesus, olha só o que é o ânimo e o ânima em total equalização de amor, assim, de equilíbrio. E Jesus olha para ela e olha para os homens e escreve no chão. Primeiro ele fala, né? Atire a primeira pedra, qualquer um daqui que tiver isento desses erros. Ninguém entendeu, mas eles entenderam, porque Jesus escreveu assim, hipócrita, e foi escrevendo uma mensagem para eles. Por quê? Quando eles leram a mensagem assim, que eles olharam no chão, como eles eram clientes dela, e muitos não sabiam, e ela sabia, porque uma das questões que a meretriz sempre faz é que ela é julgada, mas ela nunca diz quem foi o prostituto, e nem quem ela saiu. Então, ela era julgada, mas e quem iria acreditar nela também, né? Então, o que aconteceu naquele momento? Jesus, sabendo disso, ele jamais ia dizer assim, vocês são todos uns hipócritas, porque vocês eram cliente dela, agora estão jogando pedra dela. Mas olha que interessante, Jesus era a excelência do amor e educador, que para ele, aqueles ali eram mais necessitados do que ela. E o papel de Jesus nunca era apontar, mas educar. E ele não tinha, ele era imparcial. Ele jamais ia tornar público uma pessoa, por mais doente que ela fosse, mais necessidade de amor ela precisava ter. Então, ele apenas deixa a mensagem que não precisa ser dita. Isso é o feeling que a gente tem que perceber, que nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa estar escrito. Para que eu entenda Joana, eu não preciso que ela fique explicando. Eu preciso despertar essa nuance do corpo da frase que ela quis dizer. Ela quer dizer isso. Então, Jesus escreve para eles e deixa que eles leiam. E quando eles olham para Jesus e dizem assim, ele sabe que eu sou cliente dela e ele não falou aqui. Então, o que eles fizeram, os mais velhos? Porque eram desde os mais velhos aos mais novos, eles começaram a sair
dos mais velhos aos mais novos. Porque, na época de Jesus, um homem, para iniciar a vida amorosa, era levado na prostituição. Isso perdurou por muito, muito tempo, ainda até o colonialismo, né? Se levava o filho para iniciar a vida sexual. Era assim que se fazia. Então, Jesus, sabedor disso, ele faz o papel, porque estava em total equilíbrio o mundo interno dele com o mundo externo que estava ali. Que é o eixo ego e céu. Então, aí reencarna o espírito com essa polaridade, exatamente para que ele, numa existência masculina, noutra existência, e vai experimentando. Aí pergunta Kardec aos espíritos: pode um espírito de um homem animar um corpo de uma mulher? E os espíritos respondem: se assim não fosse, os homens só saberiam o que sabem os homens. Está lá no livro dos Espíritos. Somente saberiam o que sabem. O que ele quis dizer? Que ele precisa reencarnar e também sentir a maternidade. Ele vai ter que sentir. Ele vai ter, porque o espírito, ele vai mergulhando, porque de certa forma o espírito em si não tem sexo. Ele é um ser que se encaminha para uma evolução divina bem maior do que isso. Então nós estamos experimentando, experienciando hoje a existência no mundo. Hoje eu sou isso. Não amanhã eu vou ser um outro momento. Então, o ânimo e o ânimas, basicamente, tá? Bem, é isso aqui. Só que também esse espírito, independente desse ânimo ou deste ânimo, dessa polaridade que se acentua mais, ele tem a relação que ele precisa ter. É o nosso caso. Então, aqui o Fabiano está com... Ele precisa estar com a persona do trabalhador espírita. Em casa, eu não sou o trabalhador espírita. Eu não sou a pessoa que trabalha lá na empresa. Eu tenho que ser... Eu sou uma outra pessoa, porque eu não posso ser o general do exército dentro da minha casa. Então, é preciso que se haja uma adaptação. E isso não quer dizer que eu sou várias pessoas. Não, é um ajuste que eu tenho que fazer, porque eu não posso simplesmente sair daqui agora e chegar ali no meio da rua e tirar toda a minha roupa, porque eu quero ser eu mesmo. Não posso. Vocês entendem? Eu tenho que me ajustar aos ambientes e às situações. Então, a gente diz assim, não, mas eu tenho que ser eu mesmo. Eu tenho que ser eu mesmo na moral, na ética, né? Trabalhar para que isso seja só único. Mas a minha postura, ela tem que se adaptar. Então, ela traz aqui para nós. Ó, nós revestimos como máscaras. No bom sentido, tá? Máscaras nesse sentido. Ela vem, a persona vem de personalidade de teatros gregos que se colocavam e se interpretava um personagem. Isso é extremamente saudável, não no sentido, a gente tem que ter esse cuidado. Ela não está dizendo que eu tenho uma máscara aqui, outra não. Está dizendo que eu preciso sempre me adequar e adaptar, porque é exatamente isso. Eu não entrei no mundo e eu me adaptei a esse mundo. Agora, quando eu sair deste mundo, porque nós vamos sair deste mundo, vamos para o mundo espiritual, nós precisamos nos adequar. Perceba? Eu preciso me adequar a este lugar. Então, são sempre adequações. E a persona é isso. Nós vamos tendo essas múltiplas adaptações, porque mostra que o espírito, ele se adapta e ele é adaptável em qualquer ambiente, tá? E os conceitos são esses, ó. Do Jung, em que ela vai trabalhar conosco, ó, o inconsciente individual, eu tenho um inconsciente meu, das minhas experiências. O que a Joana faz com Jung é o que ele não fez, na verdade. É o que ele só ficou ali e não fez. Então, eu diria assim, de uma porcentagem de 0 a 100, o Jung fez 2. E a Joana pegou a psicologia analítica e botou 100%. Porque ela coloca a reencarnação e um fator primordial
que as universidades ainda não colocam e não colocaram: Jesus. Sem Jesus, tudo vira um academicismo. Sabichões. Com Jesus é diferente. O conhecimento sem Jesus é o conhecimento da disputa. Eu sei mais do que tu. E eu falo mais para te abafar. E tu fala mais para me abafar. E nós ficamos nesse duelo simbólico, essa fala simbólica. Com Jesus, o sabichão se cala e fala quando tem que falar. Com Jesus, a humildade vem. Eu não sou a última bolachinha do pacote, não. Com Jesus, o meu conhecimento permite. Sem Jesus, eu abafo. Vocês entenderam como é muito diferente? Por isso, Joana é 100% comparado ao Jung, assim. Porque para ela é impossível conhecer-se a si mesma sem ter o Cristo dentro. Por quê? Porque para que eu entenda a mim, porque eu sou uma extensão das outras pessoas, eu preciso também ter algumas compaixões comigo, alguns perdões, alguns entendimentos, mas sempre entendendo que se eu tenho comigo, eu tenho com o outro também. Sabe aquela palavra, quando Jesus diz assim, amai o vosso próximo como a si mesmo? Olha que interessante, talvez a gente não percebeu a nuance dessa fala. Ele diz, ele não condena o alto amor. Aliás, ele coloca o alto amor em primeiro lugar. Porque ele só diz assim, agora faz com ele o que tu está fazendo contigo. Porque é extremamente saudável, porque ninguém pode amar alguém sem se amar. Não tem como, porque eu preciso ter um espelho de reflexo em mim para poder entender. Se eu não tenho esse espelho, eu não tenho parâmetro. Então, eu preciso ter esse amor. Então, o erro não está em se amar. O erro está em só se amar. Por isso ele diz, amai o teu próximo como a ti mesmo. Sabe por que Jesus fala isso? Porque, no fundo, quem é a pessoa que mais a gente ama? A gente tem uma pessoa que a gente ama muito. É nós mesmos. Então, quando ele diz assim, ama o teu próximo a ti mesmo, é porque ele sabia que a pessoa que mais nós amamos é nós mesmos. Então, não tem problema. Para ele não tem problema, porque está certo. Agora, eu só preciso fazer isso com o outro. Tu gosta que te dê na mão? Te belisque? Não. Pois é, dói no outro também. Tu gosta que te passe a perna, que te sacaneie? Não. Pois é, o outro também não gosta. Então, eu entender essa nuance de que dói ali, fora de mim. Isso também repercute. E ao fazer isso, isso reverbera dentro do espírito. Então, eu tenho um inconsciente que é individual, meu, das minhas vivências. Mas eu também tenho um inconsciente coletivo, tá? O que é coletivo? Em Joana, eu vou pegar a Joana. A Joana trabalha no livro processos, é tudo junto, tá? Processos antropossócio-psicológicos. Ela vai dizer assim, que coletividades, não é só coletividades de pessoas aqui, tá? Coletividades de mim mesmo. Porque eu sou um eus. Lembrem? A Joana era um eus. Várias existências. E não só existências assim, agora enquanto espírito com letra maiúscula. Quem gosta de estudar, anota isso. Quando tu ver escrito nas obras básicas espírito com E minúsculo e E maiúsculo, tem uma diferença. E minúsculo é irracional. E maiúsculo é quando atinge a razão. Então, eu tenho essa caminhada de E minúsculo e maiúsculo na minha existência. Então, eu tenho dentro do meu inconsciente experiências lá das eras animais. Eu tenho todas essas experiências aqui guardadinhas aqui dentro de mim. André Luiz vai dizer que nós não temos 3 cérebros. Nós temos um cérebro dividido em 3. A consciência, depois nós vamos ter o tronco encefálico, nós vamos ter ali ainda o cérebro réptil,
Porque dali sai, inclusive, um marca-passo, um disparador do marca-passo do coração. Alguém diz aqui para o coração, trabalha porque tu não pode parar. Vocês já notaram que tem áreas dentro de nós que trabalham sem eu mandar ela fazer? A minha boca, ela fala porque eu quero, mas o coração não bate porque eu quero. Então tem um marca-passo dentro do coração que ele fica sempre dando sinal elétrico. E o coração fica pic, 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 pic. Quem é que está construindo sinal elétrico? É uma área minha do cérebro, ainda dos répteis, de sobrevivência. E eu não posso dizer para ele assim, porque daqui a pouco, se eu esqueço de dizer para o coração, por exemplo, que ele tinha que bater, eu já morri. Agora não dá mais tempo, me esqueci porque eu estava conversando com ele. Então, tem áreas que não podem, porque é instintiva. Para que o corpo exista, tem algumas... Por isso, interno. Por que eu não olho para dentro agora, o corpo? Porque não é para olhar. Porque o que está aqui está sendo cuidado. Por quem? Pelo teu inconsciente coletivo, lá de trás, as experiências lá de trás. Então, tem um instinto reptiliano aqui dentro, de defesa, tá? Ataque e defesa, que te coloca sempre em prontidão. Faltou luz, dispara as pupilas. Temos que olhar, calma, ó, perigo. Estou diante de uma situação menos, ele se relaxa. Então, nós vamos ter os potenciais, assim, né, neurológicos. E eles vão sempre regulando, sempre regulando. Então, sai dessas áreas reptilianas esse disparo para que o coração bata, sempre. Não é para sair da razão aqui do pensamento, porque senão pode correr o risco e eu desencaro. Então, o que acontece? Esse inconsciente coletivo, ele está atuando em nós constantemente. Em que momentos? Por exemplo, diante de um perigo eminente, assim, de uma situação muito pequena, gente. Às vezes, assim, numa disputa entre nós, assim, numa casa espírita. Vamos colocar a casa espírita, que é o nosso chão. Eu estou numa disputa ali com o meu colega, eu estou disparando esse processo, fuga, luta. E ela vai dizer assim, se no passado, quando eu estava na evolução e eu precisava sobreviver, então eu criei todo um dispositivo para me defender do mundo que estava ali, porque havia outros animais ferozes e outras tribos ferozes, eu precisava, o meu ego, ele precisava proteger o meu clã. Então, aquele interesse de fuga e luta era necessário. Com o processo de evolução, isso foi vindo para o inconsciente, mas se adaptando ao mundo moderno. Então, eu estou aqui e o meu colega está ali, e aí nós estamos numa luta constante entre eu e ele, de disputa, seja lá qual for, eu estou disparando esse ataque. Ele é um perigo para mim. O que antes era para uma sobrevivência continua ainda sendo, mas não uma sobrevivência agora de alimentos, mas de interesse. Vocês perceberam a nuance? Então, ele se adapta. E, então, isso é uma sombra. Ela vai chamar disso que é uma sombra. O que é uma sombra? É uma experiência que eu não vejo mais, por isso sombra. Sombra está atrás. Onde projeta a luz, cria-se sombra. Quanto mais luz, mais sombra. Por quê? Quanto mais a minha consciência vai clareando, as verdades vão vindo, mais eu vou dando conta dos meus problemas. Então, mais sombra eu tenho. Então, eu preciso adaptar e conhecer esses mecanismos de sombra que estão lá, que fazem parte desse inconsciente coletivo, dessas experiências. E eu estou colocando só a questão aqui do instinto, tá? Então, o que era antes instinto, hoje é um instinto adaptado, assim, entendeu? Ele está adaptado a essa defesa. Eu tenho que me defender constantemente. E aí que Joana vem, né? E que Jesus vem. Olha que interessante. O que ela faz? Ela vai trazer Jesus, e por isso Jesus, gente, nasceu pobre, miserável, rei sem coroa,
sem reino. Por que Jesus nasce assim? Para fazer a mesma coisa que o Chico fez, Francisco. Dizer para nós que o reinado, o poder, o domínio não está aqui. Está aqui. Então, o que ele quer fazer? Ele quer tornar esta sombra de interesses para nos dizer que o verdadeiro vencedor, na verdade, aos olhos efêmeros, ele é o perdedor. Porque vocês sabiam que Jesus, na época dele, era um perdedor. Ele era considerado um perdedor, era um fraco. Não era assim que dizia, tu é rei, então tá, tu é rei, tu tem que ter uma coroa. Botava a coroa de espinho na cabeça dele. Entende? Então, mas o que Jesus queria dizer para nós, que o verdadeiro reinado é o reinado disso aqui. É o domínio que tu tens sobre os teus anseios. E aí, todo aquele que tem domínio, ele recua um pouquinho. Não é ser covarde ou menos. É que, diante de tanto conhecimento que ele tem, ele recua porque o outro, aquele que não tem, é exatamente aquele que procura se exaltar, né, com o seu poder. Porque o conhecimento ele é tão gigantesco, que quem sabe nunca quer humilhar. O conhecimento, ele é algo fantástico, que ele veio para libertar as pessoas, mesmo que ele se anule. Quando Sócrates disse, eu sei que nada sei, não é que ele não sabia. Cuidem nisso, porque não é não saber que me torna sábio, tá? O que me torna sábio é saber usar a minha sapiência. É que Sócrates olhava no infinito. Ele conhecia tanto a si próprio que ele olhava, aquilo favorecia, porque quando eu me conheço tanto, me abre um leque de entendimento tão grande, ele olhava o universo e a dimensão em que o ponto em que ele estava, ao ponto que ele tinha que estar, que ele dizia assim, nossa, é tanta coisa ainda por saber, que na verdade eu não sei nada. Eu ainda não sei nada. Então, isso é a grandeza da própria humildade do sabedor. Então, ele dizia, eu sei daqui que eu nada sei. Vocês entendem como é que é? Então, ele identificava o tamanho da sua ignorância, perto do que ele sabia. E aí, quando ele estava, então, caminhando lá na cidade, o Sócrates, na Grécia, ele ficava olhando as ilusões que as pessoas estavam embrenhadas e nas disputas, porque a filosofia estava se corrompendo, porque, na verdade, os sofistas diziam que ela era feita para disputar. Tu tem que disputar. O verdadeiro conhecimento, o verdadeiro orador é aquele que humilha. É aquele que chega aqui e derruba o conhecimento e mostra. E o seu ego, ele está com o ego inflado. Ele não é um orador. Ele é um ego falante. Então, o verdadeiro palestrante, ele fala assim com propriedade, mas ele coloca tanto amor que ele não anula, ele ilumina, ele exalta o outro a conhecer. E aí Sócrates olhando e observando que haviam todos em uma pitonisa, pitonisa eram as médiums da época, dos templos. E aí alguém perguntou lá no templo quem era o homem mais sábio da Terra. E aí eles disseram, é Sócrates. Ela disse, é Sócrates. E aí eles ficavam indignados, porque como que o homem mais sábio da Terra está sempre se dizendo que não conhece nada? Como é que ele pode ser sábio se ele não conhece? Né? E aí ele chegou nos ouvidos dele, mas disseram lá que tu é o homem mais sábio da Grécia. Ele disse, não. Porque ele dizia não que ele não conhecesse, que ele não sabia. Ele dizia não no sentido, gente, vai ter tanta coisa ainda que eu tenho que aprender. Não posso ser o homem mais sábio, porque tem tanta coisa. E daí, ele perguntou, não, mas eu acho que tem que ter outros aqui. Que pensam assim. E ele perguntava, você é? E todos diziam, sim. Ele não ouvia outra coisa. Os outros diziam, tu te acha o homem mais sábio da Terra? Eu me acho. Todo mundo se dizia, eu me acho. Aí ele olhou e chegou no templo e disse, realmente eu sou o homem mais sábio. Aí a pitonisa disse, nossa, como o senhor reconheceu isso? Até que enfim.
É porque eu sou o único que reconheço que não sei. Por este fato, realmente, eu sou mais sábio. Então, vocês percebam a nuance que existe? É uma nuance muito profunda, porque o verdadeiro conhecedor, ele é aquele que promove no outro que ele realmente conheça. E quem conhece, ele é tão satisfeito com o seu próprio conhecimento que aquilo para ele o basta. Ele não precisa, sabe, humilhar a ninguém para isso. Então, a individuação é exatamente isso, é eu me tornar único nisso tudo, porque essa é a caminhada, a gente vai se tornar único, não mais ter esse subterfúgio. O apóstolo Paulo vai dizer assim: não existe uma linha divisória entre o templo e a oficina. Não no sentido de personas, tá? Eu não sou o palestrante espírita na hora da mesa da janta, né? Na minha casa. Não é nesse sentido. É a moral. A moral é a mesma. Então, não existe uma linha divisória entre o templo e a... Eu sou ético, moral, eu vou procurar ser sempre. Os arquétipos, a ideia de arquétipo é uma ideia que vem da Grécia, tá? Por exemplo, o Platão vai dizer que esse salão, tudo aqui é uma cópia do mundo espiritual. E é, porque no mundo espiritual a dimensão desse salão é gigantesca. Né? Então, o plano espiritual, essa casa é uma forma material da casa espiritual. Então ela está apagada no bom sentido, porque ela precisou tomar uma forma. E no mundo espiritual, essa parede não é exatamente essa parede. Deve ter uma proteção aqui, energética, vibratória, sublime, que ao cair no mundo físico, lembra? Ele precisou arrancar desses elementos para tornar visível. Por quê? Porque o espírito aqui, Fabiano, ele está preso num corpo e que se fechou num ego psíquico, mas também se fechou em partes de observação. Então, o Fabiano só pode ouvir pelo ouvido, eu não posso ouvir pela mão. Não tem como ouvir pela mão. Eu só posso ver com o olho aqui, eu não consigo ver com o olho da minha mãe aqui atrás, né? Então, eu preciso ver aquela parede. Eu preciso me fechar assim para doutrinar o espírito. É como se eu tivesse sido, no bom sentido, tá? Eu fui ferrado. Eu sou o cavalo selvagem que foi botado a ferradura e o cabresto para que ele não dispare para os lados e se canalize. Após ele fazer essa doutrinação, ele aprende a canalizar e depois ele vai poder ver as dimensões sempre maiores, porque daí ele já está acostumado a centralizar. É a ideia do foco, tá? A ideia do foco ela tem uma dualidade assim, ó. Eu preciso me focar, preciso, mas nem sempre. Por que eu preciso e às vezes não? Eu preciso me focar, eu tenho uma câmera, vamos pegar aqui. Eu preciso bater uma foto desse salão, mas tem momento que eu tenho que bater a foto só dela, lá no último final. Então eu preciso puxar a lente e ir até ela. Mas isso é necessário para identificar ela, mas não ficar ali, porque eu perco todo o salão. Então, quando eu foco demais, eu acabo perdendo o todo. Então, no estudo é isso. Eu foco e desfoco. Eu foco e desfoco. O conhecimento é assim. Eu vou ali no significado da palavra, etiologia, etimologia, já sei, agora eu volto para o contexto do texto. E no estudo é a mesma coisa. Então, a gente diz, né, cuidado com o foco, porque ele pode desfocar. Isso é da área da psicologia, da filosofia. Então, é necessário, mas de vez em quando sai dele. Às vezes, para me conhecer uma ilha, eu preciso sair dela. Para poder ver ela melhor. Porque eu fico tanto nela, tanto nela, que eu perdi ela. Vocês entendem? Então, assim, eu tenho as obras básicas. Eu preciso me focar ali. Eu preciso estudar ela. Mas eu também preciso sair dela para poder entender ela. Como eu sair dela? Não estudar ela? Exato.
deixo ela, já tenho acolhido a informação, agora eu vou ler a Joana, o André Luiz, que é sair da ilha para entender a própria ilha. E aí eu volto para a ilha. E o estudo é a mesma coisa. Então, eu vou estudar a psicologia, eu vou estudar um conceito de filosofia. Então, eu estou lendo Joana, eu me foco ali na Joana. Mas agora eu preciso sair dela para entender aquilo ali. O que ela quis dizer? Eu saio, pesquiso, volto para ela. Então, esse é o estudo deve ser assim. Porque senão a gente vai ficando o que hoje o Oriente Médio é, né? A questão bíblica radical, a palavra, tá aqui, mas como Kardec disse isso? Como? Não está aqui, mas ele não precisa ter dito. Ele não precisa ter dito ali. Ele era um convite para mim entender e pesquisar. Porque o próprio Kardec fez isso, né? O fato do Kardec não ter falado de ânimo, ânima, não era o papel das obras básicas. Ela tinha que falar o quê? Do espírito que volta para o corpo. Aí cabia o quem? A quem? A outros espíritos fazerem essas complementação. E não é atualização, como se diz, não é invenção das obras básicas, mas sim tornar ela cada vez mais grandiosa. Porque quando eu leio a Joana, mais as obras básicas ficam grandiosas, porque agora eu entendo. Porque ao ler Joana e ver como é que ela trabalha Jesus e colocando Jesus, agora eu entendi. Por que que lá no livro dos Espíritos, os Espíritos disseram que o modelo da Terra é Jesus. Agora eu entendi. Porque eu peguei na Joana. Porque os Espíritos só dizem, né? Que o verdadeiro modelo que nós temos, porque daí o que acontece? Bom, eu estou no mundo e eu preciso de parâmetro. Eu preciso ter um parâmetro, né? Para me caminhar. Tudo nós temos que ter um parâmetro. Se eu não tiver um regente, eu não tenho orquestra. Vocês percebam? Se eu não tiver assim um guia, dificilmente eu me localizo, né? Então eu preciso ter um guia, alguém mais instruído, mais caminhado, mais iniciado, para que eu possa ir me ajustando até que eu ganhe asas. Então, o que Deus faz? Ele manda Jesus. Aqui está o guia. Então, ir nele, na fonte. Vocês imaginem uma orquestra sinfônica sem um maestro, né? Fica um desarranjo. Agora, vocês imaginem uma sala de aula de criança sem o professor. Imagina a professora não vem na sala de aula, faz um experimento. Vira uma bagunça. Porque tem que ter o regente lá. Né? Tem que ter aquele regente para nos orientar. Então, veja que importância que tem a gente sair do Kardec, a gente saiu dele, estudei, agora eu saí dele, vou na Joana, vou na André Luiz, agora eu entendi com profundidade do André Luiz, com as experiências, com as narrativas, a lei de causa e efeito que está lá no Livro dos Espíritos. Vocês entenderam como é que é? Esse é o verdadeiro estudo que a gente vai fazendo. Depois tem a persona, que a gente já falou, os complexos, o ego, né? Que é este eu controlador, a sincronicidade que as coisas vão acontecendo, porque eu vou atuando no mundo, e o plano espiritual vai nos dando mensagens sincrônicas, assim, muito interessante. A Joana diz assim que o acaso não existe. A gente chama de acaso, né? Não existe. Olha a palavra que ela usa. O acaso é a vontade discreta de Deus para dar certo, muito bem programada, para dar certo na hora exata e nas circunstâncias ideais. O acaso é a vontade discreta de Deus, muito bem organizada, para dar certo na hora exata e nas circunstâncias ideais. Daí a gente diz, nossa, que acaso. Isso, mas na verdade não existe. Então, essa sincronicidade. O self é o espírito, né? O espírito que tem essa dimensão do todo. Vocês sabem que no mundo espiritual a gente tem a dimensão do todo, sai a ilusão. A ilusão sai.
Então, tu tem a capacidade toda. Enquanto tá lá, quando tu desce no mundo, tu te fecha. Por isso, tranca ali, tranca num um eu fechado. Né? Por isso, a educação da criança, desde pequenininha, da evangelização, da orientação, exatamente por isso. Porque este eu ainda não está bem delineado, porque ele ainda vive num self. A criança ainda vive. Ela acha assim, ela não tem aquela preocupação do mundo, ela não vai percebendo. Né? Então, até que ela começa a se identificar que o outro existe, porque ela acha que a mãe é uma extensão dela mesma. Então, eu, ao botar a boca aqui, sai o leite. Ela não entende que é um seio da mãe, sabe? Ela não faz essa distinção. Ela acha que todo mundo aqui, se uma criança estivesse aqui, ela ia achar que todos vocês estavam aqui por causa dela e para ela, que é a parte infantil. Por isso essa parte para o espírito ela é tão importante, esse apagar, porque daí é o momento em que tu começa, é uma terra aradinha, coloca a sementinha ali, e aí ela vai despertando conforme ela vai tendo a consciência de si. Agora o eu, espírito, começa a ter consciência, ele não lembra da vida passada, nem todos, mas ele tem uma lembrança emocional da sua postura, mas ele vai entrar em choque com o que foi plantado. Porque ao mesmo tempo em que as ervas daninhas começam a vir, vem também o trigo. E aí chega o momento em que tem que um ser ceifado com o outro, né? Nessa separação. O eixo ego-self, que eu havia falado para vocês, é o equilíbrio entre o mundo externo e o mundo interno. Então, eu tenho que me equalizar no mundo externo e no mundo interno. Eu me adapto, sim, a uma relação com as outras pessoas, eu preciso fazer isso. Mas eu tenho que tornar o mais real possível, que eu não tenho que viver a vida inteira agradando as outras pessoas para ser aceito. Chega um momento em que eu preciso ser a verdade daquilo que eu defendo. Então, trata-se de um bom senso entre o que somos para nós, dentro de nossa mente, e o que somos para os outros, fora da nossa mente. Por analogia, é o eixo entre a matéria e a psique. Então, eu estou me ajustando para ser um espírito sem precisar morrer. Vocês sabiam que vocês já estão vivendo no mundo, aqui agora, nesse momento, vocês já estão vivendo no mundo espiritual sem precisar desencarnar? Vocês já estão vivendo. O que nós estamos fazendo aqui agora é uma vivência do mundo espiritual sem desencarnar. Porque nós estamos expandindo a consciência em conhecimento. Muitas pessoas da humanidade nem sonham com isso, vivem presos ao seu próprio corpo, confundidos com o seu corpo. Então, eu sou um corpo. E nós já não temos mais isso, a gente já tem uma noção de separatividade. Estou num corpo. Então, nós já estamos no mundo espiritual. Nós já estamos no mundo espiritual. E o Espiritismo, né, na visão da Joana, que eu trouxe para nós, você sabe que pegar os livros da Joana e sair recortando, trazer frases soltas não é bom. A gente tem que entender como é que ela vai adaptando e nos mostrando essa ideia de como é que ela defende o Espiritismo. É isso, tá, gente? Ela defende que o Espiritismo ele veio trazer a luz do conhecimento para nós, para que nós identifiquemos esse mundo interno e torne real essas ideias, que são apenas ideias, da nossa vivência. Tá? E ela trabalhou junto com Allan Kardec, em espírito, no mundo dos espíritos. Inclusive, ela tem duas mensagens no Evangelho. Vocês vão encontrar assinada como Espírito Amigo, no Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como o Emmanuel no Evangelho assina sobre o egoísmo, e ele coloca o próprio nome, Emmanuel. A Joana é como Espírito Amigo. Aí eu trouxe aqui, ó, a mudança é o alimento da conservação das ideias divinas. Às vezes a gente é tão conservador, assim, não, eu sou super conservador, mas não se dá conta
que o conservador é aquele que está mudando. Porque ele veja que é um paradoxo, né? Tem conservadores que dizem, não, eu só leio o livro dos Espíritos e mais nada. Como se o livro dos Espíritos não fosse o todo espírita. Porque a Joana é o próprio livro dos Espíritos. O André Luiz é o próprio livro dos Espíritos. Então, adaptar a leitura não significa dizer que não o seja. Então, às vezes a gente diz assim, mas eu sou conservador. Mas o conservador é aquele que se adapta a todos os tempos. E não aquele que não se adapta. Isso não é conservar. Porque conservar é conservar. Adaptando. Então, na época da Kardec não havia ciência. Ah, mas então isso está ultrapassado, Kardec? Jamais. É eu que tenho que pegar aquilo ali e entender agora isso aqui, neste momento. Pegando aqui, Leis Morais, Livro dos Espíritos. Como é que eu vou entender nos dias de hoje as leis morais? Como é que eu vou entender, por exemplo, a lei de destruição, a lei de justiça? Como é que eu vou entender isso nos dias de hoje? Então, Kardec ali traz com os espíritos uma parte filosófica e eu adapto no hoje. Por isso que a gente tem os congressos, a gente tem as palestras. O que é uma palestra? É uma adaptação para o dia de hoje, segundo aquela leitura. Então, essa pessoa é uma conservadora porque ela vai conservando a ideia e adaptando. Vocês percebem como é? E tem pessoas que dizem assim, não, o conservador é aquele que não sai daquele ponto de vista. Esse é um sectarista. Esse sim é um sectarista. Por isso a Bíblia é mal interpretada e levada lá para o Oriente Médio, matando pessoas em nome de Deus exatamente por causa disso. Porque ele olha a letra. Está aqui. Na letra aqui. Entende? E os Espíritos nos alertam com relação a isso no Livro dos Espíritos. Olhai o espírito da palavra, porque a letra mata esse espírito. A letra mata, que eles dizem, é porque não é para olhar ela em si, segundo o mundo. Bom, no Brasil é esse entendimento, no Oriente Médio é esse. Então matou. A letra mata. Se eu olhar com o espírito, o que é o espírito? É o imortal. Entender o significado mais profundo daquela mensagem. Então, se eu não entender esse significado profundo da mensagem, eu matei ela. Por isso eles dizem, a letra mata, o espírito vivifica. Vivifica nesse sentido, ele vive, ele vai criando vidas, né? Vamos ver como é que ela diz. Saí um pouquinho fora aqui, acho que é por causa do ajuste da tela, mas não tem problema. Vocês já ouviram falar no Kant, Immanuel Kant? Ele era um iluminista, um filósofo, tá? Eu coloquei a imagem de Sor Juana Inês do ladinho dele, porque assim como ela, ele também era um espírito da emancipação. O que é emancipação? Emancipação da alma é assim, gente. Por exemplo, estava conversando com a Renata, a gente estava conversando sobre filhos, né? Então, assim, quando o teu filho sai da tua família e diz, eu quero ter minha vida. O que ele necessariamente está dizendo? Que é se emancipar, né? Então, a gente usa isso, né? Eu emancipei tal pessoa, coisa e tal. Emancipar é isso, é tornar-se senhor de si próprio. O que o filho pródigo disse lá para o pai? Eu quero o meu bem por direito. Lembra que ele diz isso? Então, Jesus usa o símbolo, né? E era um direito dele. Vocês sabiam? Na parábola do filho pródigo, era um direito dele. Porque a herança, ele pegou o que era parte dele e foi embora. E o outro ficou. A parábola de Jesus, quando ela disse assim que o Pai perdoa, é nesse sentido, porque no Espiritismo, a humildade é que deve ser reconhecida e não o orgulho. Então, ele tinha o direito de ser porque era um dever dele. Mas e o outro que ficou cuidando? Porque o outro reclamou para o pai. Nossa, eu passei a minha vida inteira cuidando de ti. Esse aí é muito interessante. Olha como é interessante a gente olhar o espírito da letra e não só a palavra. Quando a gente tem raiva de alguém, a gente não fala o nome da pessoa. Aquela.
quem está falando? Ah, não vou nem dizer o nome. Essa. Então, quando ele diz assim, esse aí que saiu e gastou tudo, agora volta, e tu recebe ele, e eu que fiquei, a mensagem de Jesus, livro da Joana de Ângeles, Em Busca da Verdade. Ela trabalha essa questão dizendo o seguinte, a troco de quê que o outro ficou? Porque não basta ficar. Porque às vezes a gente diz assim, eu cuido das crianças. Sai daí, guri. Ah, eu cuido dos meus pais, assim. Tá lá, fica tirado lá, esquecido. Vou lá dar uma comida. Ó. Então, a mensagem é a troco de quê? Porque não basta ficar. É muito interessante, é profundo, porque o ficar não é uma presença física. O ficar é além disso. Então, o outro tinha direito, sim, sabe por quê? Porque ele se permitiu. Não é errar, não é nesse sentido, ele se permitiu errar. Ele se permitiu a dizer para o pai que a importância que ele tinha pelo pai não era ficar do lado com interesse, porque o outro disse, mas eu fiquei que tu não fez nada por mim. Ah, então tu ficasse porque tu queria. Então ficou a troco de quê? Por quê? Então, o Kant trabalha a emancipação exatamente assim. Ó. Ali, ó, esclarecimento é um texto dele que ele fala em resposta. Lembra que eu havia dito para vocês isso? E o responder, eles mandavam uma carta, assim. E o Kant diz assim, ó, conhecimento significa a saída do homem da minoridade espiritual, a gente acrescentaria, né? Pela qual ele próprio é responsável. A gente que é responsável por sempre querer ficar na infância. Aí eu não vou fazer a extensão do meu conhecimento, eu não vou ficar me aprofundando. Então, saia dessa minoridade. Ah, mas eu vou lá para a aula lá e o professor ensina. É uma infância. Porque eu delego a outro, a minoridade é a incapacidade de se servir-se do seu próprio entendimento, sem a tutela de outrem. Eu tenho que ter o regente? Tenho, mas está na hora de eu também ir em busca dessa regência. Interessante que Jesus veio até nós, mas não permaneceu aqui entre nós, ele não está aqui. Qual é a mensagem disso? Eu vim, agora está na hora de vocês virem. Então, ele quer a nossa emancipação. Então, ela segue dizendo, a minoridade é a incapacidade de se servir-se do seu próprio entendimento, sem a tutela de outro. E a si próprio que se deve atribuir essa minoridade, uma vez que ela não resulta da falta de entendimento, não é que não tem entendimento, tá? Mas da falta de resolução e coragem para se utilizar desse entendimento sem a tutela eternamente do outro. Né? Sabe por que muitas vezes a gente coloca sempre a tutela no outro? Porque daí qualquer erro eu tenho que inculpar. Eu tenho que inculpar. Fica fácil. Olha a psique, olha a adaptação do inconsciente coletivo de defesa do meu clã. Antes eu defendia o meu clã lá, agora eu me defendo a mim mesmo. Então virou uma sombra. Essa sombra aqui, ó, que eu ainda está aqui, né? Eu estou ainda no processo de fuga, de luta. Eu estou constantemente me defendendo. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou arrumando alguém para culpar, porque afinal de contas, se der errado aqui o conhecimento, foi ele mesmo que trouxe, não sei de nada. Né? Então, e aí ele traz essa frase, sapere aude, ouse saber. Ouse saber. Se permita saber. Tenha coragem de se servir do teu próprio entendimento. Tal é, portanto, a divisa de um verdadeiro esclarecimento. Por que eu trago ali a Joana, Sori Juana Inês? Porque ela era uma mulher no meio de um monte de homem, numa época. Aí a gente tem que pegar o símbolo, tá? Não é porque ela só era mulher, não é nesse sentido. Porque eu também posso ser agora eu, o homem. Então eu estou numa situação que eu preciso me permitir ao conhecimento. Eu preciso me permitir, não tem erro nenhum. Eu tinha uma cunhada que dizia assim, ela foi mexendo no computador, ela disse, mas eu tenho medo de queimar.
Se eu apertar aqui, eu tenho medo de queimar. Não, não vai queimar, porque qualquer coisa que tu fizer errado, tem um dispositivo no computador que ele te pergunta, tem certeza? Ele pergunta, você tem certeza que quer fazer isso? Aí, na dúvida, tu diz não. Então, não te preocupa. Ah, sabe, eu não sei, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. Não, não precisa ter medo. Mexe. Bom, 3 meses depois, a Maria, minha cunhada, já casou 3 vezes e se separou no computador. Não, eu não estou mentindo, é verdade. Então, eu sempre digo assim, ó, eu uso ela, porque ela sabe que eu uso ela, e eu sempre digo assim, ó, faça que nem a Maria, te permite. Né? Então, se todo mundo, se a Maria conseguiu mexer no computador, porque ela achava que teclando ali ela ia explodir, então todo mundo vai aprender, porque não vai explodir. Então, se permitir a saber é isso. Se permite, mas eu tenho medo de errar. Joana, não é o erro o problema. Sabe por que o erro não é um problema? O problema é o orgulho em não aceitar que errou. Isso é o problema. Para Joana, como nós estamos no mundo, então é normal que eu experimente os equívocos do mundo. Então eu vou fazer um bolo. Nós estávamos comendo bolo, né? Quem fez o bolo ali não aprendeu da noite para o dia, não. Errou algumas vezes, né? Então, até que a pessoa achou o ponto, achou o detalhe do açúcar, das questões, ele deu as erradas muitas vezes. Então, o problema não era o erro, ter cometido o erro. O problema é a humildade de não reconhecer esse erro. Porque para Jesus, o erro se corrige. A experiência nunca se apaga. Teve uma chamadinha de um sabão em pó uma vez, que tinha umas crianças brincando, e estavam tudo de roupa branca. Então eles sapateavam em cima de um lodo, assim. Vocês imaginem a mãe olhando assim, o seu filhinho sapateando com aquela roupa branquinha que ela demorou 500 anos para botar no sabão lá. E daí, na propaganda dizia assim, a mulher olhou a criança e ela sapateou no lodo e ela botou a mão assim na cabeça. Aí uma voz disse assim, mãe, não te preocupa, a sujeira a gente apaga, a experiência não. Olha a mensagem. A sujeira a gente tira, a experiência não. Nunca. Então, Jesus, ele, humilde, não importa, porque eu errei. Agora, eu quis fazer certo, mas errei. Não importa. A sujeira a gente tira. Mas a experiência, agora, para não repetir de novo, tu já tem. Por isso, Jesus, quando diz para ela, a meretriz, alguém te julga? Não. A mensagem era, então, para de te julgar. Porque se ninguém te julga, o que tu quer te julgando? Então, e ao mesmo tempo ele diz, porque para ele não era certo que ela vivesse a vida servindo os outros sexualmente. Porque o sexo não é pecado. Ora, como pode Deus criar algo e punir depois? E o mais, eleger a vida pelo sexo, porque a vida ela é feita através das relações sexuais. Como que Deus cria algo tão sublime e depois condena? É que tem um erro isso aí. Isso aí é a questão muito machista ainda lá da Bíblia, né, que colocava o sexo como um erro e pecado, porque na verdade eram os sexólatras na autopunição que projetavam as suas próprias angústias e os seus próprios desequilíbrios do sexo. Então denominaram como pecado, quando na verdade não é. É que a energia da Kundalini, que é a força da sexualidade, vocês já ouviram falar no caduceu de Mercúrio, que é o símbolo da medicina? Então ele tem um cajado, né, com uma bola no alto e uma serpente que faz toda a volta, assim, caduceu de Mercúrio, que é o símbolo da medicina, é isso. Então, a serpente é a Kundalini, a força da sexualidade. Então, Jesus iluminou a própria força. Então, ele transmuta. Ele é como se aquilo não fizesse mais parte dele, ele atinge a autoiluminação, e ele atinge o Cristo,
que é um grau. Você sabia que Cristo é um grau de evolução. Então, Jesus, ele é o grau crístico, né? Aí, o que acontece? A força da sexualidade, ela precisa ser, com as evoluções, ir se canalizando. O Chico fez isso, né? Ele não tinha mais necessidade das relações sexuais. Ele encaminhou a própria força para outras. E isso é natural em todo o processo da evolução. Não há erro nenhum no sexo, mas é natural que no percurso essa energia vai se afunilar. E aí, como diz André Luiz, explode na coroa, por isso cria a coroa, né? A aureola dos santos. A aureola significa aquela a sublimação máxima que o espírito tem. Então, este conhecimento, por isso que é interessante que o conhecimento nos permitir. Claro que quando eu não tenho a base, eu não devo ir. Se eu não conheço o todo, eu não devo focar. Porque eu só posso focar a partir do momento que eu conheço o todo. Vocês entendem? Então eu preciso sair da ilha só depois que eu conhecer ela. Primeiro eu tenho que esgotar ela e depois eu saio dela. Então, para que eu conheça o Espiritismo, é necessário que eu conheça as obras basilares. Senão eu não vou entender nem a Joana. Entende? Então eu preciso conhecer profundamente aquilo ali para depois degustando outras coisas. No conhecimento é assim. E não é o inverso. Ninguém se torna espírita lendo outras e depois lê a obra básica, né? Então, aqui que o convite que o Kant faz, que a Joana... Aí eu queria falar da Joana nesse sentido, porque ela fez isso, gente. Durante Juana Inês, né? Ah, vocês estão me desafiando, então eu vou mostrar. E estudava, ela conhecia. E ela, ali era o momento que ela foi percebendo essa nuance assim da força que tem um conhecimento, de saber, porque você sabe que o conhecimento ele é um poder. Quem conhece tem um poder, tá? Por isso que nós vendemos o nosso conhecimento. Nós vendemos o nosso conhecimento. Por que eu trabalho numa empresa? Porque ela paga pelo meu conhecimento. E eu devolvo segundo aquilo que eu sei. É assim que funciona, né? Então, eu estou numa empresa, eu tenho uma formação que aquele local não tem. Então, ele me paga para que eu bote meu conhecimento. É assim que funciona. E isso é o que move o mundo. Na moralidade, é a mesma coisa. Né? No plano espiritual, a mesma coisa. É assim que funciona. Então, por isso, ouse saber, ouse conhecer. Não tem erro nenhum. O Raul Teixeira diz assim, tem que riscar livro, sim. Bota a flechinha ali. Bota... Ah, mas o meu livro, eu não risco. Não, livro é feito para isso. Eu brinco que o meu evangelho é que não tem uma... Vocês já notaram que nos livros tem sempre uns pedacinhos em branco, né? Eu sempre brinco lá com o pessoal da casa lá, que eu sou facilitador, e digo assim, gente, esse pedacinho aqui que o Kardec deixou, ele deixou para mim escrever. Eu digo assim, ó, você sabia que aqui nesse pedacinho, sabe qual é o significado de ter esse pedaço em branco aqui no livro que sobrou? Não sei. O Kardec deixou para mim. Ele mandou aqui, Fabiana, aqui é para te fazer uns escritos. Então, eu brinco com eles. Então, risca assim, arrisca. Pode riscar livro, ponta flecha, faz isso, porque ele não é um livro cabalístico, intocável, como eu fazia com a Bíblia. Eu chegava, não é intocável, eu vou abrir aqui e vou deixar aqui em cima o dia inteiro, porque vai sair um poder daqui e vai iluminar a minha casa. O que a racionalidade espírita fez? Que não há poder nenhum no livro. Nenhum. Vocês sabiam que ele em si, aqui, ó, o livro em si, não tem poder nenhum. O que ele é? Por que não tem poder nenhum? Porque ele tem tinta, papel, fizeram folhas, linhas ali, cola. Quem é que dá a pulsão da energia nele? O espírito.
Então, se eu só tiver o livro lá bonitinho, sem ler, é a mesma coisa que não ter nada. Então, quem é o agente transformador? É o Espírito. Ouse saber. Então, eu pego o livro, e aí diz André Luiz, o pensamento tem vida, forma e movimento. Pensar é matéria, tá? Então, pensei, eu li, pensei, elaborei. Desejar ao próximo como a si mesmo. Entendi, desejo. Então, foi, mas não foi porque está simplesmente aqui, foi porque o Espírito botou a vontade sobre a matéria. Lembre, Deus, Espírito e matéria. Deus, Espíritos são filhos de Deus e os Espíritos atuam sobre a matéria. E eles, então, fazem ela evoluir. Então, os livros realmente são feitos para se ler. E a gente sabe direitinho quando o livro é lido, quando ele engorda. Vocês sabiam quando ele engorda? Porque quando ele não é lido, ele fica bem branquinho aqui, ó. E bem fininho, assim. E o livro, quanto mais manuseado que a gente vai fazer, ele vai engordando. É incrível, assim, ele vai ganhando peso, né? Então eu sei direitinho quando ele é lido, quando ele tem os dedos sujos aqui, a gente faz isso aqui. Ó, esse aqui é lido. E quando ele começa a ficar gordinho. Então, o que o Kardec nos convida é exatamente isso. Por isso, a gente tem aquele cuidado, né? Para que eu modifique. Tem pessoas que dizem, né? As obras básicas estão ultrapassadas. Aí, cadê o livro que veio tomar o lugar? Qual o argumento que tu tem para dizer que elas estão ultrapassadas? Será que realmente eu entendi a mensagem? Será que eu entendi aquele pedacinho da mensagem? Será que eu consegui perceber a nuance de São Luís quando ele diz assim, cuidado com a tua justiça, ela é saudável, que tu queira justiça, está no Evangelho. Mas a tua justiça pode ser uma vingança mascarada. Será que eu entendi essa mensagem perfeitamente, o que ele quis dizer? Ou eu só passando ali, a justiça é uma vingança mascarada, e fui seguindo. O que é a justiça pode ser uma vingança mascarada? Aí eu vou fazer isso para que ninguém mais seja lesado. Será que realmente eu quero justiça? Ou intimamente está o que a Joana diz, esses refrolhos do eu profundo, das sombras, de um ódio muito interno que eu quero mascarar aqui e dou o nome de justiça, quando na verdade eu só quero me vingar. Eu só quero me vingar, entendeu? Eu estou fazendo justiça. Claro que nós somos sedentos por justiça e devemos buscar a justiça. É a reflexão que São Luís diz, tá? Até que ponto? Por isso, aí vem a Joana, para nos mostrar. Mas tu conhece essas nuances desses teus desejos internos? Será que realmente é tu que deseja? Será que tu não estás mascarando essas sombras que ainda atuam dentro de ti, né? Aqui, ó. Não tem como ser espírita sem ter base. Bom, vocês fizeram essa casa, né? Começaram pelas paredes, pelo telhado? Não, né? Não tem como. Se eu não fizer ela uma base bem firme, o que está em cima cai. Aonde é que nós construímos a nossa morada? Como Jesus diz, né? Onde é que nós construímos o nosso casa? Na areia movediça, na rocha firme. É a mensagem de Jesus, né? Como ela é para os dias de hoje. Vocês notem que ela é para os dias de hoje. Assim, não tem como ultrapassar. Jesus está ultrapassado. A gente não entendeu o simbolismo, né, da mensagem, porque não precisa dizer com todas as letras. Quando ele diz assim, construa essa casa numa rocha, ele não precisa dizer para mim que não é em cima de uma pedra, Fabiano. Não é na rocha que eu estou te falando. Estou te falando de algo firme. Vocês percebam essa nuance, por isso o risco de querer ter que atualizar tal autor. Mas será que tu pegou toda a nuance da mensagem que esse autor está te dizendo? Essa é uma pergunta séria que a gente faz. Então, não tem como ser espírita sem realmente conhecer espiritismo. Não tem. Né? Então, eu tenho que construir primeiro a minha casa. Aqui é base.
Depois dessa base, eu estou pegando o Evangelho, mas são todos os livros. Tem todos ali, ó. Me presta só um pouquinho que eu vou fazer uma simbologia aqui para o pessoal ver. Ah, tem aqui. Por exemplo. Tá faltando um. Ah, não tem problema, faz de conta que ele esteja aqui. Tá, vamos supor que aqui estivesse todos, né? Então eu teria o livro dos Espíritos, ó. O livro dos Espíritos é o primeiro livro, né? É o primeiro livro. Deixa eu passar aqui para nós ver, ó, ali, ó. Primeiro livro, Livro dos Espíritos, tá? Nós vamos entender isso em Joana. Então, eu tenho o Livro dos Espíritos. Pergunta e resposta. Ele perguntava, os Espíritos respondiam. Ele perguntava e os Espíritos respondiam. E o Kardec, ele ousava saber. Olha que interessante. Ele era Joana. Ele era bem Joana. Porque ele dava uma pergunta com a intenção que o Espírito caísse, e daí ele rodopiava, tipo, vou te enganar, rodopiava e fazia uma nova pergunta para ver se iria se contradizer, e os Espíritos diziam assim, já vos tenho dito isso. Já te respondi. Ou seja, então veja que não tinha erro nenhum, gente. Espírito superior não se agasta, não se irrita. Espírito superior não fica irritado, agastado, só porque a gente está perguntando várias vezes para ele. Ainda mais para o aprendizado de coração. Nenhum professor vai deixar de querer ensinar um aluno que quer aprender. Por mais professor desleixado disso, que não queira, que não existe professor desleixado, mas vamos supor que surja qualquer um que diga assim, eu quero aprender, tu me ensina? Qualquer um vai querer ensinar, né? Então, o livro dos Espíritos, ele é... Aí, o que os Espíritos fizeram? Da primeira parte lá, ó, a Gênese, né? Primeira parte, filosofia. Da onde eu vim? Existe Marte, planeta e Deus. Que é ele? Que é Deus? Sabe o que é? O que é filosofia, a parte da filosofia. Então, os Espíritos disseram assim para ele, bom, deste conjunto de perguntas e respostas, vamos elaborar mais detalhadamente. Então, vai nascer o livro, a Gênese. Este livro nasce desse grupo de perguntas e respostas. E é mais elaborado, mais acrementado, mais engrandecido. Aí a segunda parte lá, ó, que é o livro... Bom, se no primeiro momento eu quero saber quem sou eu, no segundo momento eu quero saber quem é o outro. Veja, não sou mais um ego da Joana sozinho nesse mundo solto. Eu sou uma relação. Então, os espíritos, eu posso me comunicar com eles? Os espíritos atuam na minha vida, eles me influenciam. Tá, se ele existe, ok. Bom, mas se ele existe, a Renata existe, tá? Mas a Renata sabe de mim? Tem como eu falar com ela? E me diz uma coisa, ela interfere aqui na minha vida? É o livro dos médiuns. Então, daí vai nascer essas reflexões mais profundas, que é o livro da mediunidade. O livro dos médiuns. Então, aqui, né? Então, nós temos... Vamos amarrar aqui. Nós temos o primeiro, o segundo... Aí, lá adiante, no meio, não é à toa que está no meio, né? Nós vamos ter leis que regem o universo. E as mesmas leis que regem o universo regem a nossa moral, porque a nossa moral está linkada ao universo. Então, leis de justiça, lei de amor, lei de ação e reação, e assim vai indo. São várias leis que regem o plano. Então, como elas são muito morais, por isso são leis morais, esse grupo de pergunta vai sair qual? O Evangelho. Aí sai o Evangelho. Aqui é o livro... Vamos supor que fosse o Evangelho aqui, tá? É que eu usei o Evangelho como livro dos Espíritos. Então, aqui, o Evangelho. Então, saiu o Evangelho. O Evangelho é a parte moral do Espírito. Então, se no primeiro momento eu queria saber quem sou eu, no segundo momento quem é o outro, no primeiro momento é o que é. O que é? O que é Deus? Você sabia que a pergunta não tem o, né? O que é Deus? Não existe. É que é. Porque quando eu coloco o que é, eu já estou dizendo que é algo.
O que é? O que é esse ali? Eu já estou dizendo que isso ali é ali. Agora, o que é isso? Eu não defino. Então, eu não sei o que é Deus. Então, começa por vai eu, filosofia, aqui, relações com os espíritos, a minha moral, e agora, por fim, lá, na quarta e última, para onde eu vou? Depois dessa relação, depois de mim mesmo, depois de me conhecer. E quando eu deixar esse mundo aqui, eu vou para lá ou para lá? Simbolicamente, né? Porque não existe alto e baixo, sai da terra que não tem alto e baixo. Eu vou para o céu ou vou para o inferno? Como resultado. Por isso ele é o último livro. Porque é o final dessas relações aqui, ó. Então, aí ele ficou aqui na última partezinha, vamos pegar aqui, ó. Ah, tá, desculpa. Mas o que aconteceu? Diga aí para nós. O que aconteceu aqui, gente? Ó, eu amarrei os livros. Todos. Acho que foi desligado, né? Então, agora vou estar ligado. Vocês perceberam que os livros ficaram amarrados, ó. Amarrados. Então, isso aqui chama-se, ó, obra básica. Está aqui. É obra básica. Agora, a partir do momento que eu entendi essas questões das obras básicas, tá? Eu posso agora estudar outras coisas. Eu posso estudar outras coisas, porque agora eu já sei o que é lei de causa e efeito. Eu posso estudar aquilo que André Luiz falou da obsessão? Posso, porque eu tinha entendido lá no livro dos Espíritos que a lei de causa e efeito funciona assim, as relações. Então agora eu sei, eu vou ler aqui nessa história, aqui, ó, que o Kardec falou das relações, por que esse espírito agora está passando por isso. Aí eu vou entender aqui na Joana, agora eu estou entendendo por que a Joana coloca tanto Jesus e dá essa exemplificação de Jesus. Agora eu entendi por que os espíritos responderam lá, que o modelo e guia da humanidade era Jesus. Vocês entendem? Veja como é o nó que a gente tem que ir se organizando. Bem rápido. Nós temos, então, um espírito, um revestimento, que é um perispírito, ou seja, é uma mediação, tudo tem mediação entre o suco e a coisa, há uma mediação. Por exemplo, vocês já notaram que até as frutas são assim. Entre o suco da laranja existem os bagaços, até chegar na casca. Não existe casca sem o bagaço. Então é o peri, de fora. A palavra peri quer dizer de fora. Há um revestimento por fora. Então, se no primeiro momento eu tenho o espírito, que é a essência, no segundo eu tenho a lei, que é o corpo espiritual, a lei, porque é ele que vai estabelecer, e a causa e o efeito, que é o corpo, que é a manifestação dessa atitude. E aí a Joana está aqui, gente, para nós, ó. Até que hora mesmo? Não, mas eu não vou levar o pessoal. Bom, aqui a psique, a saúde mental ganharia uma contribuição das alturas. A Joana vem a convite de Jesus. E vocês sabiam que a Joana ela entra no ápice da transição, que é o momento em que nós estamos bem na psique, assim, conturbada. Então ela entra nesse momento, ali está toda a série dela. Ao apresentarmos o nosso livro aos interessados na decifração de si mesmos, tentamos colocar pontes entre os mecanismos da psicologia, humanistas e transpessoal. Transpessoal, aquilo que sai do pessoal, sai do mundo aqui, né? Com a doutrina espírita, que ilumina e completa, assim cooperando de alguma forma com aqueles que se empenharam na busca interior, no autodescobrimento. Joana Teixeira. Rapidamente para nós, ela vai trazer que é um processo antropossócio-psicológico. Lembra que eu falei para vocês? Que isso daqui é uma caminhada, de uma construção. Imagine que essas experiências, eu estou pegando só da evolução já hominal aqui, tá?
Homo sapiens, sapiens, que já somos nós, mas tem essas eras. Tudo isso daqui ainda está interferindo em nós e precisa ser sublimado. Precisa ser sublimado, né? Em nós, essas experiências desses seres que ainda estão no primitivismo aqui, primitivismo, né? Está lá no Momentos de Conflitos, esse texto, e tem no nosso canalzinho lá um vídeo editado com imagens explicando detalhadamente essa ideia de antropo sociopsicológico. É o texto dela, e a gente animou ele com imagens para tornar mais fácil essa interpretação. Assim sendo, a educação desempenha um papel de alta relevância no seu desenvolvimento cultural, a Joana diz. Emocional, comportamental, trabalhando-lhe os valores internos, impulsionando para uma aquisição do infinito. O livro Psicologia da Gratidão dela. A aquisição de hábitos saudáveis, aqueles que são considerados edificantes, que produzem harmonia emocional no grupo e no social. A transformação das tendências agressivas, viu? Trabalhar esse inconsciente coletivo dessas tendências agressivas e dos sentimentos de baixa estima para melhor. O esforço, e isso é muito forte em Joana, sempre o querer e o esforço é muito forte para ela, porque tem que ter vontade. Lembre Juana Inês de la Cruz, o esforço, a vontade. Tu está me desafiando, eu vou te mostrar. Então, eu vou te mostrar que sim, mas não é nesse sentido de disputa. Estou aqui fazendo apenas uma analogia com vocês, mas esse que ela fala é ela mesma. Eu vou me superar. Não superar a ninguém, não é isso. Porque o conhecimento não pode abafar, o conhecimento tem que iluminar. O conhecimento é alegria, o conhecimento é libertação, ele não é para abafar, mas é autossuperação, sabe? Se desafiar. E o esforço para qualquer realização dão-se por intermédio dos processos educativos, especialmente aqueles de natureza moral, que são os exemplos, ao mesmo tempo em que, mediante o estudo, ocorre o desenvolvimento cultural e intelectual, um somatório também dos valores enobrecidos, que enobrecem o ser humano, tá? O que se fixa no pensamento, a vida responde em forma de ideia plástica. Então, aquilo que eu aprendo no pensamento, eu vou construindo aqui através do conhecimento, vai se moldando aqui na minha volta, na minha vida, como uma ideia material, uma ideoplastia, ideia plástica, tá? Ou concretizando-se inconscientemente, desde que o automatismo de repetição na mente faça-se responsável pela redução a que o indivíduo se entrega. Então, eu vou fazendo essa bondade, eu vou ensinando, eu vou aprendendo, eu vou contribuindo, aquilo vai moldando aqui dentro. Este ser primitivismo que está lá, que antes queria disputar, agora não quer mais disputar, ele quer repartir o espaço, né? Somente a educação, ou seja, o que é a educação? Né? O conhecimento para ela, consegue libertar o ser por aprofundar-se no conhecimento, no dever para com a vida. Ele tem um dever para com a vida em si, não com ele, a sociedade e o próprio cidadão. A doença solicita medicação e a ignorância também quer esclarecimento, né, gente? Se a doença, essa identificação, se o doente requer remédio, a ignorância também pede esclarecimento. E nós temos que ter esse feeling de chegar e iluminar, e não de humilhar, e não de apontar. A Joana diz uma vez para o Divaldo assim, não aponte a ferida dos outros. O dono da ferida já sabe dela. Não precisa ficar apontando. Ora, se tu tem uma ferida aqui na mão, tu não precisa ficar dizendo, já sei, ela é minha. Vocês entendem? Que é muito interessante. Ela diz assim para ele, o Divaldo disse, minha irmã, tu viu que ela não sei o quê? Pois é, né, Divaldo? Ela já sabe a ferida dela. Não precisa estar dizendo para ela. Né? Não precisa estar apontando assim para ela. Quanto ao desânimo, isso é natural. A gente se desanimar. Por que é natural? É natural que aconteça como efeito característico dos registros vivenciados no refrolho do eu profundo. Ponto, vamos parar.
Por que é natural que eu tenha desânimo? Porque lá nos meus refrolhos do eu profundo ainda não estão bem ali, né, alinhados, essa questão da vontade. Então é natural que, como não está bem alinhado ainda, não está bem construída essa base da estrutura, é natural que no primeiro embate ela diz. É natural, ela diz. Então, por quê? Por que é natural? Porque eu não estou habituando a uma disciplina. Você sabe que para Joana isso é fundamental. Sabe o que ela diz? Ela diz que nós deveríamos nos olhar como uma empresa de nós mesmos. Assim como a gente organiza a nossa vida, o trabalho, tudo, o estudo, dentro de nós também. Então, ela trabalhar o nosso mundo interno como se fosse uma administração. Bom, eu sou uma pessoa ainda cheia de problemas aqui, ó. Então eu tenho que focar nesse lado, trabalhar esse outro, eu falar menos um pouco, porque eu falo demais, ou falar um pouquinho mais, porque eu sou muito calado, entre essa auto-administração, a pessoa está se conhecendo. Ou a minha dificuldade é nisso, então eu vou... Então, ó, devemos, no caso, né, o eu profundo, não habituado a uma disciplina, por isso para ela, e Emmanuel também exigiu isso do Chico, não há caminhada sem ter uma disciplina. Se tu não criar uma regra de estudo, mas eu não consigo estudar, porque não, estabelece, então um dia vou fazer isso, no outro dia vou tentar fazer aquilo, vou priorizar essas questões. Então ela continua ali para encerrar. Devemos considerar um elemento essencial. Aí ela começa a dar uma dica. Para que a gente tenha um bom êxito, tais como um desejo real de querer. Desejo real de querer. Ela está dizendo em outras palavras. Olha como é importante a gente decifrar o espírito. Desejo real de querer. Não é o desejo de que aquilo assim. Ah, eu quero. Tu quer? Quero. Quer mesmo? É o desejo real de querer. É isso que ela está dizendo. Porque é que nem ela diz assim, há muitos querer que estão soterrados do escombro da preguiça mental. Ela usa essa expressão. Há muitos querer que estão soterrados nos escombros de uma preguiça mental. Ouse saber. Enquanto o outro não quer, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tem que deixar. Então, ela diz assim, se tem que ser real isso em ti, né? O desejo real de querer. E aí tem, entre o querer e o outro, como aqui tem que estar trabalhando, eu preciso ter o quê? Persistência na execução deste programa. Olha a empresa individual. É um programa que eu criei para minha modificação. O desejo real de querer, né, na execução desse programa que seja estabelecido e uma meta que eu quero alcançar. Porque eu tenho que colocar uma meta, né? Então, o meu conhecimento, assim. Então, eu vou administrando isso. Então, a gente estuda lá, pode estar numa faculdade ou não, pode estar na família ou não, então eu estou estabelecendo. Bom, hoje é dia de centro espírita, então eu vou sair de sopetão. Ah, tá, tu saiu de sopetão, por isso que tu arrumou problemas. Porque se tivesse organizado, não, hoje é meu dia de casa espírita, então eu tenho que organizar isso na minha empresa, no meu trabalho, na minha vida, e isso é uma pessoa que vai se organizando. Né? Claro que a evolução se dá nessas loucuras do mundo, gente. Isso é uma ilusão nossa. Quando eu me aposentar, eu vou me dedicar. Mas quem é que disse que eu vou me aposentar? Esse é um ponto. Porque a vida, né? E o outro ponto é, se eu arrumei algo, uma justificativa para dizer que quando eu vou me aposentar, quando eu me aposentar eu arrumo outra. Porque se nesse primeiro momento eu não vim porque eu tinha filhos, no segundo momento eu vou dizer que eu tenho neto. E tem muito isso, tá? Eu arrumo outro subterfúgio e eu sustento. E o mais agravante, que daí chega um alerta. Eu estou gostando de fazer isso. Cuidem com isso. Quando aquele comodismo, eu esteja gostando daquilo. Quando eu esteja gostando daquilo.
Aqui, bem rapidinho, porque agora só vou apresentar os livros para vocês. Eu fazia academia para controle da pressão. Aí eu achava fantástico, porque eu me sentava assim e entrava aquelas pessoas de mais idade que o médico tinha mandado lá fazer exercício. Qual era o objetivo? Ele tinha que ir lá para se exercitar por eles fatores. Então, o sujeito sentava assim no banco, fazia um pouquinho e ficava conversando meia hora. Aí lá ficava com o amigo, aí terminava o horário e disse, foi embora. Eu fiz academia. O médico mandou, eu fiz. Vocês entenderam? Não basta entrar e sair, que me torna. Não basta entrar e sair da universidade de medicina, que me torna médico. Não basta eu entrar e sair de dentro de casa, que me torna pai ou mãe. Eu preciso mais. Não basta ficar. Lembre, não basta ficar. Não basta eu entrar e sair do centro espírita, que me torna espírita. É isso que a Joana quer que a gente se solte disso e torne real. Então, não basta. Aí ele foi lá para o médico e disse assim: o senhor fez os exercícios que eu lhe pedi? Sim, todos os dias. Todos os dias. Ele ia na academia. Mas o exercício, o que é o treino? Quem faz uma academia sabe. O que é o treino? É a sequência que se dá. Então, tu tem tantos por tantos. 3 de 10, 3 vezes. Então, tu faz aquele treino porque se estabelece que o corpo precisa daquela velocidade, daquela posição. Então, não era entrar e sentar ali que disse para ele que agora ele é saudável. Agora eu estou melhorando meus triglicerídeos, eu faço academia. Entende como é que é? Mais ou menos essa ideia. Então, gente, isso assim, bem rapidamente, muito rapidamente mesmo, esse mais ou menos é assim, Joana. A Joana é um querer real. Seja verdadeiro, não minta. Não minta para si. Porque se estiver mentindo, está se iludindo no seu próprio ego. Está se mentindo para si próprio. Entende? Está numa roda de samsara, como ela diz. Não basta encarnar e desencarnar somente, ela diz. Não basta isso. Porque daí eu estou contando uma historinha para mim mesmo. Eu venho e volto, fico contando uma história. E o pior é que eu acredito nela. Eu conto e ainda acredito nela. Né? Aqui, então, os livros. Uma parte começa com Jesus e Atualidade. Aí vai indo na sequência, naquela sequenciazinha. E depois termina na Psicologia da Gratidão. Que ainda tem mais um pouquinho ali. Bom? Gratidão.